Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanushi, este é o canal Recriar com Arte, sejam todos sempre muito bem-vindos. E hoje nós teremos mais uma receitinha caseira super especial. Eu vou ensinar vocês como fazer uma massa super rápida de fazer, muito fácil, com materiais que vocês têm em casa. E olha só que peças lindas nós vamos fazer utilizando a massa que eu vou ensinar hoje, uma massinha caseira muito bacana, tá? Eu vou ensinar também como fazer a parte da pintura, esses relevos, enfim, uma aula super completa. E esses pingentes que eu fiz, essas pecinhas, vocês podem aplicar, olha só, como eu fiz aqui no vidro, pode aplicar em latas, no MDF, pode fazer pingentes, inclusive agora o Natal tá chegando, né? Fazer pingentes de Natal, fica tudo muito lindo, tá bom? E se você está gostando da dica de hoje, já me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Então bora lá aprender? Até já! Bem, gente, os materiais para essa massa são super simples e bem fáceis de encontrar. Primeiramente, eu vou usar, olha só, gente, talco, tá? Eu vou usar aqui, olha, talco comum, né, em pó. Esse aqui é um talco industrializado, mas se você que tiver em casa também talco de farmácia, né, tipo talco de bebê ou mesmo aqueles talcos perfumados, também pode usar. A diferença é assim, se você usar esse talco de bebê, por exemplo, ele é mais puro, então a massa vai ficar mais branquinha e vai secar um pouco mais rápido, mas o talco comum industrializado também serve, tá? Vamos precisar também, olha só, de cola branca, pode ser qualquer tipo de cola branca. Eu tô usando essa cola aqui de marcenaria, né, que é uma cola extra forte, mas você pode inclusive usar a cola escolar que não tem problema. Vamos precisar também de glicerina. A glicerina você encontra muito fácil, gente, em farmácia, em perfumaria, ela é bem baratinha, tá? E também eu vou usar, olha, shampoo de criança, esse shampoo aqui Johnson, né, que é de glicerina também. Mas se você não tiver o shampoozinho, você pode usar também, gente, detergente neutro, desses de lavar louça, que também serve. Isso aqui é bem pouca quantidade, então pode usar qualquer um dos dois que não tem problema. E a medida eu vou fazer proporcional, então eu vou usar colher de sopa, que tem 15 ml, e também vou usar essa meia colher de chá, que tem 2,5 ml, tá bom? Bem, gente, como eu falei para vocês, nós iremos trabalhar com proporções e eu vou utilizar essa proporção aqui, uma colher de sopa que tem 15 ml. Se você quiser fazer mais, você usa um potinho, por exemplo, um recipiente maior, ou se quiser fazer menos, usa uma medida menor que a colher de sopa. Então, são 5 colheres de sopa de talco. Pronto, 5 colheres. E agora nós vamos adicionar a cola branca. E essa cola são 2 colheres de sopa de cola branca. E agora, gente, é só misturar bem. Tá? Misturar bem aqui a cola com o talco. Eu vou colocar a mão aqui na massa e agregando bem, né, o talco à cola. E essa massa, gente, ela é excelente para você usar, por exemplo, está fazendo um trabalho, acabou minha massa, preciso de uma massa para trabalhar, você faz rapidinho essa massinha aqui e utiliza, vocês vão ver que ela é muito boa, tá? Só que não é uma massa para você fazer e depois guardar, né? É bom você fazer e já usar, e daqui a pouco eu vou mostrar para você várias utilizações aqui dessa massa, que ela é maravilhosa. Olha, vai agregando bem aqui, né, o talco na cola. E agora, gente, para a massa ela ficar mais elástica, mais macia, nós temos que adicionar a glicerina. Então, a glicerina eu vou colocar menos quantidade. Eu vou colocar meia colher de chá, 2,5 ml, tá? Isso aqui vai fazer toda a diferença para nossa massa ficar bem elástica. E assim você vai apertando bem aqui com a mão.
Olha como ela já vai ficando maravilhosa. Vocês estão vendo, gente, como eu estou usando o talco industrializado, ó, a massa ela fica um pouquinho mais escura, né? Um pouco cinza. Se fosse o talco de bebê, ela estaria branquinha, mas não tem problema que nós vamos pintar essa massa depois, né? Então não tem problema nenhum. E agora, gente, eu vou adicionar um pouco menos, uns 2 ml mais ou menos do shampoo aqui de bebê, tá? Ou você poderia usar também, como eu falei, o detergente neutro para lavar louça. Vou colocar só um pouquinho. Tá vendo? Só um pouquinho para ajudar na elasticidade da massa também. Se por acaso a sua cola tiver muita água, você sentir que sua massa está muito mole, aí você pode ir polvilhando um pouquinho de talco, tá, gente? O importante é ela chegar nesse ponto, ó. Tá vendo? Você vai sentindo, ela já tá bem macia. Olha, tá vendo como ela estica, ó? Ela é ótima. Ó. Tá vendo, gente? Ela estica. A massa realmente muito boa, ó. E ela praticamente já está no ponto aqui de nós usarmos. Viram como é fácil, né? Na hora que você precisar de uma massa rapidinho, faz essa massa aqui que vocês vão ver que fica lindo o resultado. Olha só. E ela tá prontinha, tá? Vou só dar uma lavada na mão aqui e já volto para mostrar para você algumas utilizações dessa nossa massa. Bem, gente, agora vamos a algumas aplicações. Essa massa, diferente das outras, nós passamos hidratante na mão, eu recomendo, olha só, que você passe o talco na mão, tá? Para poder manipular, fica bem mais fácil. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho, olha só. E vou esticar e começar a usar com essas forminhas, que ela é muito boa, né? Para usar aqui com as forminhas, olha. Aí, por exemplo, olha, se você quiser colocar uma textura aqui, olha, pode usar esses rolinhos ou alguma forma, ó. Faz a textura, depois você vem e faz, por exemplo, um coraçãozinho, ó. Só cortar, tá vendo? Olha, olha que bonitinho que fica, né? E vai deixando secar. Aí você pode fazer também bolinhas. Sempre procura passar na forminha um pouquinho de talco, que é para não colar. Olha, vou fazer uma bolinha aqui. Olha que lindinha que ficou. E se você quiser, gente, pode usar também aqui nessa forma, tá? Vou passar um pouquinho de talco aqui no fundo da forma para poder soltar. E você também pode usar, fica bem bacana também. Opa! Só apertar bem, ó. E ela solta com bastante facilidade, né? Aí depois eu só vou tirar essa rebarba aqui em volta. Mas olha que bonitinho também aqui na forma, né? Você também, gente, pode, por exemplo, colar no vidro. Se eu tiver, por exemplo, esse vidro e eu quero colocar esse coraçãozinho com a massa ainda molinha, o que que eu faço? Eu venho aqui, olha, pego um pouco de cola, olha, passo um pouco de cola no vidro ou no MDF, qualquer superfície que você queira aplicar, e aplico a massinha, ó. Dá para fazer aquele trabalho de falso mosaico que eu já ensinei para vocês, tá vendo? Ela adere super bem e aqui ela vai secar e depois você coloca a pintura que desejar. Gente, dá para fazer muita coisa e essa massa é realmente fantástica. Eu vou agora cortar alguns motivos desse daqui, vou deixar secar e depois eu vou pintar e mostrar para vocês como nós fazemos a pintura. Inclusive, do jeito que ela está aqui, se você quiser pigmentar também, você pode. Só colocar um pouquinho de tinta acrílica aqui, amassar bem, né? Aí ela fica pigmentada. O importante é você usar tintas à base de água, tá bom? Ou pigmentos à base de água, que também você consegue pigmentar, tá? Eu vou só fazer mais alguns
desses coraçõezinhos, bolinhas, vou fazer umas estrelinhas e já já eu volto para mostrar para você como nós podemos decorar aqui a nossa massa, né? Muito bacana. Olha só, gente, vocês viram quantas peças nós conseguimos fazer só com aquele pouquinho de massa? 5 colheres só, né? De talco, olha quanta coisa eu fiz. Então eu recomendo que agora para secar você deixa assim sobre um papelão, uma cartolina, para as peças secarem bem. Bem, gente, como vocês estão vendo, olha, já secou bem. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que o tamanho da massa não diminui, olha só. Essa forminha foi a que eu usei para fazer, olha, praticamente está do mesmo tamanho que estava antes, né? Ela não é como um biscuit que encolhe um pouquinho quando seca, né? E o tempo de secagem, gente, eu deixei de um dia para o outro, porque ontem, quando eu estava gravando, já era 5 da tarde, né? Então eu preferi deixar de um dia para o outro e tá bem sequinha agora, tá? E outra coisa, olha só, se ficar alguma rebarba aqui ao redor, é só você vir com a lixa de unha mesmo, olha, e retirar, tá? Sai bem facinho e o acabamento fica perfeito. Tá vendo? Ó, ficou perfeito o acabamento. E agora, para pintar as peças, você pode usar qualquer tipo de tinta. Pode usar tinta acrílica, tinta para tecido, tinta PVA, pode usar tinta guache, enfim, tinta óleo, qualquer tinta que você tenha em casa, ela vai aceitar e vai ficar belíssimo o trabalho, tá? Então vou pintar algumas aqui só para vocês terem uma ideia, né? Pode usar, inclusive, ó, tintas metálicas, foscas, brilhantes, não tem problema nenhum. Vou pintar essa daqui, olha, para vocês terem uma ideia como fica bonito, né? Após a pintura, as nossas peças. E depois você pode aplicar onde desejar, né? Nos seus trabalhos aí de artesanato, fica belíssimo o resultado. Tá vendo, gente? É muito fácil. Inclusive aquela tinta caseira que eu ensinei, né? Aquela acrílica caseira, pode também usar para pintar. Fica muito bacana. Olha só, gente, que lindo que ficou, né? Essa daqui, lembra? Foi aquela que eu coloquei no copo, olha. Colou super bem e olha que acabamento bonitinho, né? E também fica muito bacana para colar assim em vidro, em latinhas, né? Fazer tags para as latinhas, rótulos, fica muito bacana também. Essa daqui acho que eu vou passar uma corzinha vermelha. Acho que vai ficar bem bonitinho também. Olha só, gente, que lindo. Tá vendo? Ó, não precisa preparar com primer, nada. É só passar a tinta direto. O resultado fica belíssimo. Aí eu vou pintar todos aqui e já já vou mostrar mais um efeito que nós podemos fazer aqui utilizando, né, outros tipos de tintas metálicas. Vocês vão ver que vai valorizar bastante os relevos que eu fiz, tá? Essa parte do lado aqui, olha, só para vocês saberem, eu vou pegar agora esse pincel bem fininho, ó, e vou pintar aqui do lado, tá vendo? Completando aqui o coração para ficar um acabamento bem bonitinho, tá bom? Olha só, gente, que lindos, né? Que ficaram aqui as pecinhas, né, que nós fizemos com a massa. Muito legal, né? As cores metálicas, sólidas, enfim. Então, como nós fizemos esta parte aqui com relevo, vocês estão vendo? Dá também para fazer outros efeitos utilizando ó, tintas metálicas, massa metálica, né? Aquela pasta. Inclusive essa prata que eu vou usar é a pasta metálica caseira que eu ensinei aqui no canal como fazer. Vocês vão ver que é super fácil e também dá um toque super especial. E essa massinha e as tintas você pode aplicar tanto com o dedo quanto com o pincel. Vou mostrar das duas maneiras, tá? Por exemplo, nessa daqui eu vou aplicar essa que é a tinta metálica cobre. Olha só.
Você vem aqui, ó, pega um pincel que tem a cerda um pouquinho mais dura, tá? Tira o excesso, não carrega muito o pincel e nós vamos fazer tipo uma pátina. Olha, passa bem de levinho, só para destacar aqui a parte dos relevos, ó, com esse metálico maravilhoso, e fica muito lindo. Olha só, gente, né? Já dá um brilho, já dá um outro visual aqui para as pecinhas, né? Por exemplo, nessa aqui do coração, ó, eu vou passar a pasta metálica prata. Vou passar com o dedo mesmo, ó. Você molha um pouquinho aqui o dedo na pasta e vai aplicando levemente aqui sobre os relevos. Olha que lindo. Aí destaca bem, né, os desenhos que nós fizemos aqui na massa. Olha que maravilhoso. E aqui, quando essa massa secar, você vem com um paninho seco e lustra, aí dá mais brilho ainda. Mas olha que lindo aqui o efeito com prata, né? Maravilhoso. E assim vamos fazendo nas outras peças. Nessa azul eu vou passar um prata também, olha só. Que bacana o efeito com azul. E se você não quiser, também nada impede, né, de deixar somente a cor que você pintou, que também fica maravilhoso. Lindo, né, gente? Vou passar mais um com pincel, vou passar agora o dourado. Olha, mesma coisa, eu estou usando uma tinta acrílica dourada. Tiro o excesso, vou passar nesse aqui. Aí para fazer isso, pode usar aquelas tintas também que eu ensinei, as tintas caseiras douradas, prata, cobre, que também fica lindo, tá, gente? Olha só que maravilhoso. Passa um pouquinho aqui do lado, ó. Esse medalhão, ó. Esse é aquele que eu fiz usando a forminha de silicone. Vou passar o cobre, ó. Fica maravilhoso também. Olha só, gente, parece uma peça de metal mesmo. E depois que a gente ilustrar, nossa, fica mais bonito ainda. E assim eu vou fazer nas outras peças, tá? Ah, gente, eu esqueci aqui, olha, uma outra cor que dá um charme todo especial, olha, é a cor branca, tá? Também uma acrílica branca e também é muito bacana para fazer esse trabalho. Vou passar com o dedo mesmo. Vou ver aqui nessa daqui. Então, se você não tem a pasta metálica, faça com as tintas também. Olha que legal que fica também com a branca. Bacana, né, gente? Isso aqui dá para aplicar nos mais diversos tipos de materiais. Vocês gostaram da aula de hoje? Vocês viram que é uma massa super fácil de fazer, você faz rapidamente e pode usar em vários tipos de materiais, em vários tipos de trabalhos, tá bom? Então, se você gostou da aula de hoje, já me dá aquele joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Tchau, gente! Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser!